Bom, agora vamos falar das propriedades algébricas do produto vetorial. Como todas as operações entre vetores, o produto vetorial tem suas propriedades que ele satisfaz. Essa operação, ela do produto vetorial, é a que contém um maior número de propriedades, mais que o produto escalar, mais que soma de vetores. A gente contém 8 propriedades, que são essas 8. Para poder interpretar cada uma das propriedades, em quase todos os casos a gente vai recorrer à definição, que é essa aqui, certo? Produto vetorial de U com V, coordenadas de U, coordenadas de V, porque as propriedades de produto vetorial, em quase todas elas, decorrem das propriedades do determinante de uma matriz 3x3. Então, para entender essas propriedades, a gente recai nas propriedades de determinante de matriz. Aí muitas delas a gente pode não lembrar, vocês podem não lembrar, mas eu vou refrescando a memória aqui e a gente vai comentando uma a uma, certo? Então o que a gente tem aqui inicialmente são 3 vetores, U, V e W, certo? Fixos. E alfa, um número real. E aí as propriedades, vamos comentar uma por uma. A primeira delas é a seguinte: se a gente tiver o caso particular do produto vetorial de um vetor U por ele mesmo, que vetor vai dar esse? Importante, o produto vetorial sempre dá um vetor, como a gente viu, certo? O produto vetorial de um vetor com ele mesmo vai dar que vetor? Aí a gente recai aqui na definição. Olha só, se aqui a gente tivesse o produto vetorial de U com o próprio U, eu teria aqui essa linha e aqui eu teria repetida a mesma linha. Num determinante, quando duas linhas são repetidas, é uma propriedade do determinante que esse determinante dá zero. Isso é uma propriedade de determinante, certo? Ou seja, se eu tenho duas linhas iguais, ou colunas, tanto faz, mas nesse caso duas linhas iguais, o determinante vai dar zero. De modo que o produto vetorial de U com U não dá zero, vai dar o vetor nulo, né? Porque vai ser zero em todas as coordenadas. Então, se eu fizer o produto vetorial de um vetor com ele mesmo, como resultante, eu sempre vou ter o vetor nulo, certo? Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, eu tenho uma distributiva aqui, olha só. Você tem um produto vetorial de U com V, que é um vetor, e você tem um número real multiplicando esse vetor, certo? Isso aqui vai dar um vetor, que é um vetor vezes um número real. Como isso se comporta? Você tem um produto vetorial e multiplica o número real por ele, aqui na definição é como se eu estivesse multiplicando o alfa vezes esse determinante todo, concorda? Alfa, né, ó, vezes o determinante todo. Pelas propriedades de determinante, como isso se comporta? Se um número multiplica o determinante todo, esse alfa cai lá para dentro. A gente é tentado a dizer que ele cai para dentro em todas as linhas, mas isso não ocorre. A propriedade de determinante diz o seguinte, que se eu multiplicar um número real por esse determinante, esse número real, isso é equivalente a multiplicar esse alfa em uma das linhas só, em todas as coordenadas. Ou seja, fazer isso é equivalente a multiplicar o alfa ou aqui, ou aqui, ou aqui. No caso, nos convém ou aqui ou aqui. Ou seja, multiplicar ele aqui é equivalente a multiplicar ele aqui ou aqui, certo? Como isso se comporta? Linha, segunda linha U, terceira linha V. Então, olha só, fazer esse alfa não distribui nos dois, ele vai distribuir em um deles somente. Qualquer um dos dois vai ser o produto vetorial de alfa U com V, certo? Esse seria um caso. Ou, se eu escolher a terceira linha, vai ser U, produto vetorial alfa V, certo? Essa é uma propriedade interessante e isso ocorre decorrente das propriedades de determinante. Ou seja, se você multiplica esse cara aqui, ele não vai distribuir nos dois, ele distribui em um deles somente. Você escolhe qual, né? Porque pode ser na segunda ou na terceira linha, certo? Essa seria a segunda propriedade. A terceira propriedade é um caso particular da segunda. Olha só, a gente tem aqui um número real multiplicando esse produto vetorial, porém no caso ele é menos 1. E aí, em particular, quando isso for menos 1, naturalmente vai valer isso que ocorre aqui em cima, porque esse é um caso particular. Então você teria menos 1U por V ou U por menos V, certo? Mas existe uma coisa além disso. Quando você multiplica, propriedade de determinante, quando você multiplica um determinante por menos 1,
Isso é equivalente a trocar, fazer uma permutação das linhas. Ou seja, multiplicar por -1 seria equivalente a permutar as linhas. Essa aqui iria para baixo e essa aqui iria para cima. Então há uma troca. E aí, se você multiplica por -1 de novo, troca de novo. Ou seja, no determinante, como propriedade de determinante, multiplicar por -1 é equivalente a permutar linhas. Permutar linha é equivalente a trocar U por V aqui. Ou seja, menos o produto vetorial U com V é equivalente a o produto vetorial V com U. Certo? Isso mostra o que a gente estava dizendo lá, ou seja, o produto vetorial é uma propriedade não comutativa. O produto vetorial U com V não é igual ao produto vetorial V com U, é igual a menos o produto vetorial V com U, beleza? Essa propriedade é muito importante também. Então, não cometa o erro de calcular o produto vetorial como comutativo. Quando você inverter, troca o sinal, beleza? Essa seria a terceira propriedade. A quarta propriedade, ela é a distributiva. Eu não vou comentar ela aqui no caso de determinante, porque vai entrar computacionalmente nos cálculos de maneira desnecessária, muito detalhada. Mas ocorre de maneira bastante intuitiva a distributiva, ou seja, o produto vetorial, né, de U com V mais W vai ser o produto vetorial de U com V mais o produto vetorial de U com W. Então, existe um comportamento semelhante à distributiva que a gente já conhece. Então, seria isso aqui, ó. Produto vetorial de U com V, certo? Mais o produto vetorial de U com W. De U com W. Então ele se distribui, né, como um produto que a gente conhece. Então olha só, o produto vetorial de U com V, tá aqui, mais o produto vetorial de U com W. Essa seria a distributiva e ele satisfaz normalmente, segundo a distributiva que a gente conhece de produto de números reais, beleza? E aí vamos para a quinta propriedade, aqui para verificar, que é o item E, o produto vetorial de U com V quando ele dá zero. Esse item E, ele generaliza o item A, ou seja, o item A acaba sendo um caso particular do item E. Olha só, aqui eu tenho U com U, sempre vai dar o vetor nulo. Isso a gente já verificou e comentou o porquê, certo? Agora aqui a gente está generalizando. Existem outros casos onde isso aqui também dá o vetor nulo. Não é somente nesse caso. A pergunta é, o produto vetorial U com V dá o vetor nulo quando? Isso ocorre se e somente se quando? Bora lá para a definição. Isso recai numa propriedade de determinante. Esse determinante daria zero, ou o vetor nulo no caso, quando uma linha é múltipla da outra. Essa é uma propriedade de determinante. Para quem não lembra, eu refresco ela aqui. Para quem não sabe, eu comento ela aqui. Então, olha só. No determinante, sempre, de uma matriz numérica, por exemplo, se eu tiver uma linha, ou coluna, mas no caso as linhas, uma linha for múltipla da outra, por exemplo, essa linha for o dobro dessa, né? Essa aqui for duas vezes essa duas vezes essa duas vezes essa, por exemplo, se uma linha é múltipla da outra, o determinante vai dar zero. Isso sempre ocorre no determinante. E aí, aqui o que vai ocorrer? O determinante dá zero. Aqui nesse caso é equivalente a dizer que o determinante dá nulo. Ou seja, nesse caso, esses vetores U e V são múltiplos um do outro. E dois vetores, como a gente viu, são múltiplos quando eles são LD, quando eles são paralelos. Ou seja, o produto vetorial, de uma maneira geral, vai dar o vetor nulo quando U e V forem dois vetores LD, ou seja, dois vetores paralelos, certo? Então, nesse caso, o produto vetorial de U com V ocorre da zero quando esses dois vetores são LD, certo? E aí, vocês percebam aqui que a gente cai nesse caso particular, né? Esse é um caso particular. O é LD com ele mesmo, né? A dependência linear dele com ele mesmo, né? Que ele é paralelo a ele mesmo. O que é trivial. Logo, dá o vetor nulo. Então, de um modo geral, o produto vetorial entre dois vetores vai dar o vetor nulo, se e somente se esses vetores são LD. E aí, se você negar essa afirmativa toda, se dois vetores são LI, o produto vetorial vai dar não nulo, certo? Isso aqui ocorre sempre. Então, vai dar o vetor nulo quando eles forem LD. Essa é uma propriedade geométrica também. E aí vamos para o item F. Esse item F talvez seja o item mais importante, a propriedade mais importante, que é a seguinte, aqui já está escrito todinha ela, que é o seguinte, o produto vetorial, que é o vetor U com V, ele sempre vai ser ortogonal
aos vetores originais U e V. A demonstração ela não é simples, ela está no livro do Boulos, eu não vou comentar ela aqui, não é o que convém, ela é bastante algébrica e o importante é a nossa interpretação geométrica disso. Olha só, então vamos comentar aqui o item F, geometricamente. Se você tem dois vetores, U e V, certo? Então vamos supor que aqui está o vetor U e vamos supor que aqui está o vetor V. Vamos pegar eles LI, certo? Que é mais interessante. Se eles forem LD, o produto vetorial vai dar o vetor nulo e é trivial, né? Então pega dois vetores U e V LI, não paralelos. O produto vetorial U com V, ele é ortogonal tanto a U quanto a V. Então ele vai ser um vetor aqui, ó. Olha só que interessante. O produto vetorial U com V seria um vetor aqui, ó. Ortogonal a ambos. Ele é ortogonal a U e também vai ser ortogonal a V, certo? Isso sempre ocorre, certo? Produto vetorial U com V é ortogonal a U e ortogonal a V. Essa talvez seja a principal propriedade que a gente tem aqui, que ela nos dá a representação geométrica, o comportamento geométrico dessa operação do produto vetorial. Se você tem dois vetores U e V aqui LI, calcula o produto vetorial entre eles, vai dar um vetor ortogonal a ambos. Ortogonal, no caso, também ao plano determinado por esses dois vetores. Certo? Bom, agora vamos para o item G. Agora, como consequência dos itens E e F, a gente tem o item G. Aqui a gente diz o seguinte: se dois vetores U e V são LI, que é o caso dessa representação, então a hora que você calcular o produto vetorial, né, se eles são LI, né, então ocorre que o produto vetorial é não nulo, certo? E além disso é ortogonal a ambos, então a gente tem nesse caso aqui do item G essa representação geométrica. O produto vetorial nesse caso vai formar um conjunto LI com os outros três, ou seja, esses três vetores são não coplanares, eles formam uma base. Então nesse caso a gente vai ter o quê? Se U e V são LI, que é o caso não trivial aqui, então o vetor U juntamente com o vetor V, juntamente com o produto vetorial, que é esse terceiro vetor, eles formam uma base, que é um conjunto de três vetores LI, não coplanares. Então isso aqui é uma base, certo? Essa é muito interessante. Óbvio que se eles forem LD, isso não ocorre, porque se eles são LD, o produto vetorial vai dar o vetor nulo, e aí você não sai do lugar aqui, você não tem um terceiro vetor LI. Então, caso você queira gerar uma base a partir de dois vetores LI, U e V, basta calcular o produto vetorial entre eles, você obtém um terceiro vetor. Os três juntos formam uma base, beleza? E aí, por último, o último item é esse aqui, ó. Quanto vai dar a norma do produto vetorial com V? Essa propriedade ela é similar à que a gente viu de produto escalar. Não sei se vocês lembram, na aula de produto escalar, o produto escalar U com V, por definição, é norma de U, é um número real, né? Produto escalar. Norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? Existe uma similaridade, uma analogia entre essa e essa propriedade, que é a seguinte: já no produto vetorial, como o produto vetorial é um vetor, para ter uma similaridade você põe a norma, que é um número real também. A norma do produto vetorial, no caso, é bastante similar, ó, vai ser norma de U, norma de V, vezes o seno do ângulo, olha só, tem essa diferença. Essa propriedade também tem uma demonstração que não é muito simples, mas está no Boulos. Eu não vou entrar nos méritos de demonstrar ela aqui algebricamente, mas ela ocorre, certo? Então, olha só, o produto vetorial de U com V em norma, né, a norma desse vetor é um número, e esse número vai ser dado por norma de um deles, vezes a norma do outro, vezes o seno do ângulo entre eles, certo? Essa seria a última propriedade dessa operação, beleza? Qualquer dúvida eu estou à disposição, e no próximo vídeo a gente vai ver uma outra interpretação geométrica dessa operação para fechar essa sessão, beleza?